Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Aqui é o Didico do Tripudiando. E o conteúdinho dessa semana vim trazer aqui, reunir aqui os 10 jogos da minha vida. Os 10 jogos que eu mais tenho uma relação íntima, uma relação de carinho, uma relação de afeto, né? Só para vocês terem uma ideia, vocês poderem se relacionar. Eu tive o PlayStation 1, e eu joguei muito Crash no PlayStation 1, muito. Eu lembro mais de Crash, na verdade. Agora, olhando em retrospecto, assim. Mas tudo que dava pra jogar no Play 1, eu jogava no Play 1. Crash Dragon Ball, eu gostava de jogar no Play 1. Os GTAs também, apesar de. É engraçado, né? Porque a gente jogava GTA no Play 1, quando já tinha o Play 2. A gente fica, pô, tem que ser igual ao GTA do San Andreas. GTA San Andreas. E não é, né? É uma visão de cima, né? E que é a limitação da época, né? O mais perto, acho que seria de tentar cruzar aquela limitação naquele tempo, era o Silent Hill 1. O Silent Hill 1 ele tinha aquela questão da cidade e tal, do Silent Hill, só que, pô, não vão conseguir proceduralmente mostrar toda a cidade, né? Então a gente tem que colocar essa névoa aqui, só assim a gente consegue processar, deixar o computador, o videogame processar. É, mas enfim, eu tô rebuscando muito. No Play 2 eu joguei bem mais jogo, também joguei GTA, joguei, voltando aos jogos, né? Da Rockstar. Eu sempre gostei de jogar as coisas da Rockstar. Muito. É, Resident Evil, eu joguei bastante. Resident Evil 4. Clássicos, né? God of War, todo mundo jogou bastante. É, Bom, enfim, se eu falar muito, eu vou acabar revelando algumas dessa lista aqui, né? Depois eu tive o Xbox 360, porque foi na época que existiu o 360, existiu o PS3, só que aquela questão, né? Nos países do desbloqueio acabou ganhando para mim, porque enfim, não era eu que comprava, minha mãe comprava, não era com o meu dinheiro, né? O 360, enfim, e a gente viveu aquele boom, assim, de jogos que a gente não podia ter um Last of Us, não podia ter um God of War, mas a gente tinha, sei lá, nos jogos da Xbox, um Halo, a gente tinha lá o Gears of War, a gente tinha lá. É mais parecido com o God of War, que não é exclusivo, né? Do Xbox. É o Darksiders. A gente gostava de jogar o Darksiders e pensar, "Pô, esse aqui é o God of War do Xbox, sendo que também tem Darksiders no PS3. Né? Tive o PS4, né? Joguei bastante no PS4, bastante joguinho. Né? Dessa vez tudo original, porque até então existe o desbloqueio, mas é um pouco difícil, um pouco xarope. A gente já tava podendo ter o nosso dinheiro, já tinha o meu dinheiro, já podia eu comprar os jogos, era mais legal. E hoje eu tenho o PlayStation 5 e eu tive o Nintendo Switch também, tenho até o Nintendo Switch até hoje, né, o primeiro Nintendo Switch. Joguei muito exclusivo da Nintendo, muito mesmo. Acho que eu uso mais o Nintendo Switch para usar, para jogar joguinho da Nintendo e para jogar indie, né? Porque é muito confortável tu pegar e jogar um joguinho indie em qualquer lugar. Então, eu tenho um Switch 1 e tenho o Switch 2. O Switch 1 tá meio paradinho, tá vendo? Eventualmente vou lá e mexo nele, mas é mais o Switch 2. Né? Então, hoje eu tenho o PS5, o PlayStation 3, e aí eu jogo os joguinhos mais retrô, e o Switch 2. Esses são meus joguinhos hoje, né? Eu não tô dando muita atenção, tô jogando mais alguns jogos retrô, né? Os God of War antigos, os Silent Hills antigos também, eu tô nessa caminhada de jogar os Silent Hills, né? E muitos estão ali, né? Também retro, de forma retro, em gaming retro, né? É, Enfim, eu sempre fui essa pessoa de PlayStation e de Switch, apesar de ter essa leve passagem pelo Xbox no 360, né? E acho que no Brasil todo mundo é assim, né? Todo mundo é mais PlayStation do que Xbox. Xbox teve seu momento ali na época do PS3, mas de qualquer forma, o país inteiro pensa em videogame e pensa em PlayStation. Então não tem muito para onde fugir, né? Bom, e hoje eu venho aqui apresentar os 10 joguinhos da minha vida. Voltando ao que eu falei do início, né? São joguinhos que eu joguei e eu tenho um afeto ali. Ele não pode não ser os melhores jogos, podem não ser. Tem algumas respostas que são bem manjadas, tá? Uma lista que uma pessoa perguntasse na rua quais são os 10 jogos dela, talvez apareça aqui nessa lista, né? Eu vou mostrar pra vocês. Mas são joguinhos que eles acompanham uma história. Eu vou contar uma historinha de quando eu joguei eles, até pra poder relacionar assim, o afeto e o porquê que isso tem acontecido. O que eu gosto desses jogos. Aí, boa. Agora eu vou ficar um pouquinho pequenininho pra vocês aí, mas estou aprendendo também a usar o OBS, testando e tal. Isso é muito recreativo. Falei
nos vídeos anteriores que esse é um projeto de recriação, né? Na verdade, eu edito e crio e corto e mexo com o OBS, mas por uma questão de aprender uma coisa nova e está sendo uma experiência bem legal. Né? Não tenho nenhuma obrigação, não vendo nenhum infoproduto por enquanto, pelo menos. Então, enfim, vamos para o top 10. Em 10º lugar, esse aqui eu joguei muito online. Eu joguei muito offline também, porque é um jogo muito bom offline, tanto offline quanto online. Né? E hoje não dá para jogar online, mas eu lembro de ter boas memórias dele do online. E é o Red Dead Redemption. Né? O Red Dead Redemption eu joguei ele no Xbox 360, na época do online dele, então era bem bacana, porque tinha questão de rankings, igual tem no Prestige, né? Igual tem no Call of Duty. É um jogo muito legal. É um jogo muito legal. Eu gosto muito do Red Dead Redemption. Rejoguei ele agora nessa versão nova do PS4 e do Switch. Né? E me pegou muito, assim, me pegou muito a ideia de ter. A primeira vez que a gente tava pegando, que eu tava pegando, pelo menos eu não peguei o Red Dead Revolver quando saiu no Play 2, mas essa coisa do GTA, né? GTA de faroeste. E a história também é muito boa. Nossa, o jogo ele é perfeitinho. O jogo a gente olhava assim, cara, será que dá pra melhorar disso aqui? E melhora, né? E veio GTA V, enfim. E até hoje a gente fica meio assim, imagina pra 2010, Red Dead Redemption era muito à frente do seu tempo, assim. E eu botei aqui a capa do Game of the Year, porque eu não sou um cara que eu tenho costume de jogar DLC. Eu costumo jogar o jogo como ele vem, e é um problema, é um defeito meu. Eu não jogo DLC. E outros jogos que vão aparecer aqui tem DLCs que são muito boas e eu decidi não jogar. Mas é por uma questão assim, já tá jogando, aí tem que comprar DLC, ou tem que jogar DLC. Não, vou jogar outro jogo e acaba que eu deixei pra trás. Mas o Red Dead Redemption eu joguei as DLCs dele, né? Toda a DLC de online, quanto a de zumbis, que é muito legal, que é muito bacana. Hoje tu consegue jogar o Red Dead tanto no Play. Bom, se tiver Xbox 360 ou um Play 3, tu consegue jogar retroativamente. O Xbox também, todos eles têm essa retroatividade. Se não me engano, dependendo do momento que tu assistir esse vídeo, daqui a pouco você pode jogar ele pela Netflix, porque a Netflix ela tá ali com um serviço de assinatura de games, que não é um custo a mais, né? Você consegue jogar pela Netflix, a Netflix tá ali com o sistema de assinatura dela, tu não paga nem um pouco a mais, é o mesmo que já paga, só vai ali, acessa e baixa no teu celular, vai na Play Store ou vai na App Store e baixa a versão do Red Dead Redemption em português, legendado em português, não dublado, mas legendado em português, pro teu Apple, pro teu iPhone ou pro teu. Acho que o iPad também deve funcionar. E pro teu Android. Então, sem custo adicional, tu pode jogar Red Dead Redemption no teu celular. Uma coisa que a gente tinha que ter um videogame antigamente, porque não tava no PC, não tava em lugar nenhum. Agora tá no celular. Você pode jogar no seu celular, no seu conforto, ali, estirado, no sofá. Jogar uma excelente história de Red Dead Redemption. Aquele final que avassala todo mundo. Só que o final do 2, jogou o 2, é triste. O final do 2. E o final do 1 também é. Mas há 10 anos atrás, né, sei lá, 16 anos atrás, também era muito tocante. Então esse foi um dos jogos. Essa lista ela não tá em. Ela não tá em ordem de importância, tá? Eu joguei numa lista e eu comecei a testar e tal. Ver o que faz mais sentido. E comecei a gravar. Tá bem? O game número 9 é The Elder Scrolls V Skyrim. Skyrim, ele foi um jogo que eu joguei a exaustão. A exaustão. Joguei. Eu sempre faço a mesma campanha de nórdico e vou pelos mesmos caminhos, faço as mesmas coisas e tal. E, e ele é mágico, cara. Ele é um jogo que parece que tá jogando em Game of Thrones, assim. Ele é um RPG que até hoje ele é lendário pelo que ele fez, entendeu? Ele foi muito, muito à frente do seu tempo. Tá bem que a gente já via ali a Bethesda fazendo com Oblivion, e tu olhava, aquilo ali poderia melhorar e tal, e poderia melhorar e virou Skyrim, né? Mas ele é muito mágico, tudo que tu faz, assim, todas as melhorias, cada pessoa tem um caminho diferente, pode seguir um caminho diferente, tu consegue platinar, tu consegue fazer tudo, mas
A pessoa que não tá nessa pira de platinar, não tá nessa pira de fazer tudo 100%, ela consegue tranquilamente jogar esse jogo e ter uma experiência diferente do que as pessoas que jogaram também. Eu lembro que na época, enquanto eu tava jogando, tava acontecendo Game of Thrones, né? E tinha dias que eu esquecia de ir na casa dos meus amigos pra assistir Game of Thrones, porque eu tava jogando Elder Scrolls. Tava lá domingo jogando, babá. E quando vê, chega no outro dia, tá o pessoal comentando e eu fico, depois de assistir Game of Thrones ontem, eu esqueci, cara. Mas enfim, né? O Elder Scrolls eu joguei. Aí eu tinha que correr atrás, né? Tinha que dar um jeito de assistir, ouvir spoiler, né? O Elder Scrolls eu joguei no Xbox 360. Né? Esse eu não joguei as DLCs, esse é outro jogo que tem esse mal aí, que eu não joguei as DLCs. Que eu deveria jogar, né? Porque, enfim, a DLC ela melhora o jogo, ela bota uma mecânica ali de construção de casa, de construção de família, tem mais itens, tem mais histórias. Tu encontra um personagem parecido com o teu, com o mesmo poder que tu, né? É um jogo muito bom, um RPG muito. Ele é mágico, cara. Tu olha assim, cara, isso aqui, eu tô jogando Game of Thrones aqui, né? É muito legal. Muito legal. Bom, agora vamos. Eu joguei no Xbox 360, acho que eu falei isso. Acho que eu falei tudo que eu queria falar sobre Skyrim. Jogo fantástico. Eu jogo até hoje. Até hoje eu boto ali o joguinho, ali, jogo um pouquinho, faço o mesmo caminho, faço a mesma coisa. E o bom é que o Skyrim ele tá sempre. A Bethesda tá sempre fazendo uma versão nova do Skyrim, né? Então tá sempre atualizado. Daqui a pouco tu joga de novo e aí tu joga com uma experiência um pouquinho melhor. Hoje já tem Skyrim com dublagem de IA e não é perfeita, tá? Algumas partes da dublagem não ficaram tão legais assim, não ficaram tão encaixadas. Às vezes aparece português de Portugal e some, mas é uma experiência boa, uma experiência legal. Joguei algumas horinhas ali e ficou bem legal, ficou bem interessante. O patch que existe de dublagem de IA pro Skyrim é bem legal, é bem interessante. Até instalar, assim, eu acho que vai ser uma experiência muito boa, né? Vamos agora para o número 8, game de número 8, que mais tomou tempo de vida, né? E é o Bully. Cara, o Bully, eu tô dizendo assim o seguinte, é, esse foi o jogo que eu mais joguei versões da minha vida. A única versão que eu não joguei dele foi a do Wii. Né? Eu até nem sei qual a diferença real da versão de Wii para as duas versões. Mas eu joguei no Play 2 e terminei 100%. Joguei no Play 3 e terminei 100%. Joguei no Play 4 e terminei 100%. Joguei no Xbox 360 e terminei 100%. Aí tem uma versão de PC, que essa eu não cheguei a completar, que é, aliás, a de Xbox é a Scholarship Edition. Até botei essa imagem aqui, vocês estão vendo essa imagem aqui? Essa imagem, Anniversary Edition, né? Pra tu ver quantas vezes eu joguei Bully na minha vida, eu acho que veio muito de uma coisa assim, Bully lançou enquanto eu tava na escola. Então eu era um jovem rebelde, queria fazer o que eu queria fazer no Bully, na vida real não podia. Eu era um nerd tímido, e aí eu ia lá e fazia no Bully, achava o máximo, blá, blá, aquela coisa toda. E E eu joguei todas as versões do Bully, todas as versões que existem, exceto do Wii, né? E essa Anniversary Edition, aqui, ó, eu tô errando o caminho aqui. Tem que falar o contrário com você. A Anniversary Edition é a versão é a versão para celulares, para iPhone e Android, né? E ela é uma versão que ela melhora um pouco o gráfico, ela adiciona o conteúdo do Scholarship Edition, porque o Scholarship Edition, que é o que vem no Xbox 360, e no PC, ele tem algumas coisinhas a mais, tem algumas missões a mais, tem algumas matérias a mais. O Bully é um jogo que é basicamente GTA de escola, tá, pessoal, pra quem não jogou, né? E o Scholarship Edition ele é mais completo. O Anniversary Edition pega tudo isso, acho que é o aniversário de 15 anos do Bully, ou 10 anos, não lembro agora, e ele reúne todo esse conteúdo com uma qualidade melhorada para celulares. Então, nossa, foi muito legal jogar no meu celular. Eu tentei a última vez, faz tanto tempo que esse jogo lançou, que a Rockstar ela meio que esqueceu dele, do Anniversary Edition, e ele não roda em celulares modernos. E aí eu fiquei, putz, que saudade de jogar o Anniversary Edition. Não consigo, paguei, comprei o jogo e não consigo jogar o Anniversary Edition. Até deixei um comentário lá, se um dia tu entrar na página do Bully lá, Bully Anniversary Edition, na Play Store, tu vai ver que tem o meu comentário lá
de pedindo, por favor, atualiza e tal. Faz muita falta o Bully pra mim, né? Rejogar o Bully no, no meu celular, assim. É uma edição bem legal, uma edição que vale a pena jogar. É uma pena que ela tá meio que descontinuada, ela foi esquecida pela Rockstar, né? Mas é um jogo que eu amo. Joguei muito, Bully. Joguei muito, joguei demais. Falar que, nossa, não dá pra contar. Porque todas as versões que eu já terminei ele, né? Então, eu tenho um carinho muito especial pelo Bully. Assim, eu queria muito que voltasse. Eu tava muito torcendo para que o Bully 2 acontecesse, né? Mas ver aquelas imagens que existiam na época de concept arts de como seria o Bully 2 e ter sido esquecido, porque foi um game muito polêmico, né? Foi um game que ele foi cancelado, digamos assim, antes de existir essa palavra, antes de essa palavra ter esse teor que tem, foi cancelado. Aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, no Rio Grande do Sul que começou essa coisa de tirar a circulação do Bully, e aí voltou mais tarde, em 2010, 11, 12, não lembro. E mas é um jogo muito querido, assim. Mas tem toda essa controvérsia e a Rockstar não quer. Ainda mais com essa coisa toda de. Sempre foi assim, né? De ter violência em escola, mas tocar nesse assunto de novo, espinhento, acho que é uma coisa que a Rockstar não quer. E ela tem o GTA 6 pra resolver, né? Então, assim, cara, nada mais eles vão correr atrás do que tentar lançar o GTA 6. Isso aí é ponto pacífico, assim, de todo mundo que gosta da Rockstar e gosta de jogos da Rockstar. É esse ponto. Eu acho que eu já falei tudo que tinha falado pro Bully, é um jogo que eu amo de paixão, assim, Nossa, toda oportunidade que eu tenho eu jogo. Eu joguei a versão que tem uma dublagem de A, que ela é legal também, mas a edição que eu peguei, a versão que eu peguei, é... às vezes falhava, algumas vozes não saíam dubladas, então meio que desanimou um pouquinho. Mas deve ser uma coisa que os desenvolvedores, as pessoas que estão atrás disso, estão corrigindo a todo momento, é só a versão realmente que eu peguei. Daqui a pouco hoje, se tu pegar hoje, vai estar melhor, né? Mas se tu gosta, minimamente gosta do Bully, instala esse patch e joga. Vai ser interessante, tá? Vamos ver qual é o próximo, vamos ver qual é o próximo. Resident Evil 5. Isso talvez seja uma surpresa das pessoas que me conhecem, porque eu joguei muito o 4, mas eu joguei muito mais o 5. Então, cara, tinha um momento, acho que também chega esse ponto quando tu joga o Resident Evil 4, a gente já sabe exatamente onde tem que ir pra pegar a arma e voltar e fazer o glitch e entender exatamente o pixel certo que tem que acertar. Cara, eu era assim com o Resident Evil 5. Exatamente assim. Conhecia cada pixel. E eu joguei no Xbox 360. Outro que eu não joguei a DLC. Eu sei que tem a DLC com a Jill Valentine, né? Valentine. Acabei que. A Jill Valentine acabou que eu não joguei, né? Mas. Mas é um jogo que eu joguei muito. Sabe? Muito, muito, muito mesmo. Né? O 4 eu joguei, mas o 5 eu joguei muito mais que o 4. O 5 eu joguei realmente muito mais que o 4. Eu não tenho muito mais para elaborar sobre isso. Mas. É, é um jogo que eu joguei muito. Muito, muito mesmo. Em locadora também. Tem algumas oportunidades que eu joguei ele. Mas é um. Eu sei da diferença, ele é bem diferente. Ele já é um jogo de ação completo, ele não é um Resident Evil assim. Ele é Resident Evil porque tá dentro da saga, mas ele é um jogo de ação. O 4 ele mais ou menos tem o terror ali, é terror e ação. Cara, o 5 é da ação. O 5 só não é o 6 por pouca coisa. Entendeu? E eu entendo as dificuldades do 6, eu entendo que não é o mais querido dos Resident Evils, né? Mas eu gosto muito. Gosto muito do 5. Vamos fazer a transição aqui, um, dois, três e. Agora. Resident Evil 5. Joguei muito, muito, muito mesmo. Tá? Nós agora vamos para o top 7. O sétimo? Qual é o sétimo? Eu faço as coisas e não lembro. Deixa eu ver aqui. O sétimo é o The Last of Us. Cara, The Last of Us não tem muito o que falar sobre The Last of Us, né? Ele foi um marco inacreditável. PlayStation 3, tu olhava o PlayStation, jogava no PlayStation 3 e dizia, cara, isso aqui não é possível. Esse jogo tão bonito, ele roda no PlayStation 3. Ali nós chegamos no máximo do PlayStation 3 e desde então a Naughty Dog roda em torno disso, né? De fazer continuação dele e querer fazer multiplayer dele que é cancelado e querer fazer é, é, derivados de Last of Us, de séries de Last of Us. Ela ganhou esse. Ela já tinha Uncharted, já tinha outros, é, outros jogos no seu portfólio. Mas o Last of Us, cara, ele tem uma profundidade narrativa, ele tem uma coisa que é um pouco inédita nos jogos. Assim, para o grande público.
Então eu gosto muito do Last of Us, joguei o Last of Us no PS3, joguei no PS4, no Remaster, joguei o parte um, parte 2. O 2 quando saiu foi um absurdo também. Então são jogos que a Last of Us ele mudou a forma. Tanto que tem tanto filme, historinha, aliás, tanto jogo, historinha, e historinha, digo, não uma pejorativa, mas com história, que a história é o principal e não o gameplay, que existe essa guerra dentro dos videogames, né? O gameplay acima do, da história, a história acima do gameplay. Né? Mas ele tem gameplays interessantes ali, não muito não acho que não inovadoras para a época, mas é perfeito, assim, o jogo ele é excelente, ele foi um marco para seu tempo, e com uma história muito boa, uma história que até hoje ela é atual, assim, de pensar, né? O Joe estava salvando o seu mundo, né? Ele não estava salvando o mundo, quando ele tirou a Ellie de lá, ele estava salvando ele mesmo, né? É uma espécie de egoísmo, né? Mas quem não faria a mesma coisa, né? Quem no mundo que acabou, no mundo que quem é capaz de julgar o Joel, na verdade? No mundo completamente destruído, tu pensar, não, eu amo essa criança, eu vou proteger ela a todo custo, esses caras vão matar ela, porque era o que ia acontecer, né? Assim, a minha percepção é essa. Eles iam matar a ele. Então, não tinha forma dos vagalumes ganharem. Né? Os vagalumes entenderem, ele estava tudo ali no experimento, eles tinham que garantir, não, vai funcionar e tal, mas assim, corre o menor risco. Do meu ponto de vista de fã, que aquilo dá certo. Então o Joe fez a coisa certa. Né? Para quem conhece a história, para quem não conhece a história, daqui a pouco tá pegando de caindo de paraquedas aqui, é um jogo pós-apocalíptico, né? Em que um vírus, um fungo, na verdade, né? O vírus seria se fosse Resident Evil. Mas Last of Us é um fungo que cresce, que se muta e transforma as pessoas em monstros, né? A ideia é mais ou menos parecida com um zumbi. Só que a questão é que todo mundo está imune e é muito fácil de ser mordido e virar, e existem estágios, né, de transformação, né, até virar um monstro absurdamente grande, né? E, bom, enfim, Last of Us, assim, é único. Foi único para sua época, é único até hoje. Nossa, tem uma piscada aqui. Ih, rapaz, a lâmpada não aguenta mais eu falar. Vai ficar sempre assim? Eu não sei. Bom, vamos para o número 6. Qual é o número 6? Spiritfarer. Spiritfarer é um jogo que eu joguei agora há pouco, sabe? Eu gosto de Spiritfarer. Conversa muito comigo, assim. Ele é um jogo que fala sobre... Desculpa se estiver capturando as falhas de luz, tá, pessoal? É, ele é um jogo que tu é uma menina, que aparentemente, que dá pra entender ali, é isso, ela morre junto com seu gatinho. E. Não, é isso. Ela morre junto com o seu gatinho. E aí você vira uma velejadora do. Deixa eu resolver esse negócio da luz aqui, porque acho que vai me incomodar isso, só um momentinho. Eu acho que até sem luz é melhor. Ficou até melhor sem luz. Eu tenho a ring light aqui, e aí foi até melhor. Bom, voltando. Spiritfarer. Spiritfarer, tu é uma velejadora, uma menina que é capitã de um barco, né? E tu começa tem todo um mapa ali, primeiro, acho que é o único indie dessa lista, se eu não me engano, é o Spiritfarer, né, em quinto lugar. É, e ele me pegou muito, assim, porque ele fala de morte, ele fala de desarrependimentos, do que tu passa na vida, assim, é a história daquelas pessoas que elas vão pro pós-morte, onde tu trabalha dentro do pós-morte, tu é o velejador do pós-morte. Tu pega essas almas que estão perdidas e aí tu cria uma casinha para elas dentro do teu barco, aí tu cria alguma coisinha para ela se interagir ali, o que ela gosta, descobre o que ela gosta, conversa com ela, descobre o que ela gosta, e aí dá o que ela quer. E aí chega um momento que tu faz tanta missão para ela que ela diz, bom, agora é o momento de eu descansar. E aí tu tem que levar ela para uma parte do mapa, que é onde tu vai deixar ela lá e ela vai é, desincorporar, digamos assim. Ela vai deixar de existir realmente, né? Nem como espírito, nem como carne, ela vai deixar de existir. Né? Não vai existir mais. E é um jogo muito legal. 2D, assim, todo 2D, muito lindo.
São histórias lindas, histórias de pessoas que arrependimentos, o que gostaria de ter feito na vida, tratamento com os filhos. É uma coisa que me pega muito, assim, a história do luto. Conversar sobre o luto é um negócio que é um dos sentimentos mais complexos da vida, né? Que todo mundo em algum momento da vida vai passar. E o Spiritfarer, ele tenta cuidar, tratar disso com carinho, assim. Existe um carinho no que é contado ali. Então, um jogo que eu amei jogar. Amei, 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 amei jogar, amei jogar. Tenho 70 horas, se não me engano. 70, 80 horas por aí, de Spiritfarer. É um jogo longo, tá? É um jogo bem longo. Mas é um jogo indie, tu joga ali e tal, ele tem o seu tempinho, ele não exige que tu fique ali todo o tempo. Pode jogar hoje, jogar um pouquinho depois, não é uma coisa. é, E tu vai acabar gostando. Jogando um pouquinho, tu vai acabar gostando. Né? Tem vezes que depende de tempo, então tem que esperar um dia pra tal coisa acontecer. Então tu realmente tem que dar uma guardadinha e tal. Mas assim, amo o Spiritfarer de coração, né? E joga em Spiritfarer. Normalmente tá baratinho, assim, tá com um preço bem barato em Steam, em, em videogames, é um jogo indie, né? Então é muito interessante, assim. Eu adorei Spiritfarer, adorei, adorei. Vamos para o número 4 então? Número 4 cadê? Transição aqui, transição. Spiritfarer, muito bom. E o número 4 é Super Mario Galaxy. Eu joguei o Super Mario Galaxy no Switch, né? Não a versão do Wii, nem do Wii U, né? Que nós temos do. Não, só do Wii. Do Mario Galaxy. É, sim, ele é um 3D diferente, sabe? Com essa coisa de atmosfera e essa coisa do personagem, tu andar por universos e tu ir pra cima e pra baixo e as fases serem 3D. Quer dizer, no Mario 64 já tinha isso, né? Das fases ser 3D. Inclusive lá que a indústria inteira entendeu como é que funciona o 3D, né? Mas essa coisa de atmosfera, de tudo um ponto pro outro, e tudo órbitas e tal, cara, é muito legal, é muito diferente. É uma coisa que a gente não tinha algo semelhante, assim. E o Mario, ele tem essa questão de ser um jogo é, que que tenta inovar em cada coisa, né? O que não é um exemplo, por exemplo, do Odyssey. O Mario Odyssey, que é o último Mario 3D, ele não inova muito. Ele meio que traz, ele tem todo, e é por isso que é legal, ele tem toda a história do Mario, ele traz todas aqueles jogos, todas as referências daqueles jogos, né? Inclusive também o Mario Galaxy. Então, tá tudo ali, assim, tudo não inova. Tem a questão do chapéu, que é legal, e tu vai lá e tu transforma naquela coisa, no Mario Odyssey, né? Mas é legal por isso e mais outras coisas antes. Não que é uma coisa exclusiva, assim. Ah, por isso que ele é legal. Não, ele é legal por isso mais as outras coisas que ele traz, né? E o Galaxy, ele é diferente nisso. Ele tanto que tem o filme e tal. A decisão pelo nome ser Galaxy é muito boa, assim. Né? Entender que se estende o Reino Cogumelo, se estende daquele mundinho, né, do Super Mario. E eu gosto muito do Mario Galaxy, muito, muito mesmo. Assim. Joguei bastante. Joguei a versão nova também do Switch 2, né? Não muda muito para a versão do Switch 1, né? Joguei o Mario Galaxy 2, não gostei tanto, eu achei ele mais do mesmo. Apesar de que tem umas fases ali que eles tentam fazer essa coisa meio Mario Odyssey, assim, não, vamos trazer uma fase igual a fase do Mario 64. Ela joga, nossa, é a fase do Mario 64, que legal, né? Mas é um jogo muito bom, assim, é um jogo muito bom, se puder joguem, né? O problema desse jogo é que realmente ele só tá no Switch, só tá no Wii, só tá no Switch 2. E ele depende muito também tem alguns momentos que depende muito de sensor de movimento. Então, para emular isso no PC, daqui a pouco você eventualmente quiser fazer isso, se tiver o jogo, né? Porque tem que ter o jogo original para emular, sabe? Depende disso. E se for emular, ele é xarope de fazer, mas dá pra tu brincar ali um pouquinho. Vai ser um trabalhoso, vai ser um trabalhinho, mas vai valer a pena. É um jogo muito bom mesmo. Vamos para os top 3. Agora nós vamos para os maiores, os gigantes, os monstros. Né? Número 3 está Silent Hill 2, o remake. Cara, Silent Hill 2, ele, ele é muito diferente
de todos os jogos da saga. No sentido de que ele é uma historinha fechadinha. Tá? O 1 tem a história ali do Harry e da menina. E aí o 2 ele já é uma história que acaba, inicia e acaba nele. O 3 é meio que uma continuação do 1. E aí os outros mostram origem, enfim. É, alguns revisitam um, mas o 2 ele é aquela historinha fechadinha. O 2 ele tá ali, é aquilo. E toda a teoria que existe do 2 de que na verdade é aquela é uma das vezes que o James passou ali, porque todos os homens que aparecem parecem o James, todos os homens mortos parecem o James, então ele tá meio que num fluxo infinito, né, de estar ali em Silent Hill. Toda a psicologia, toda aquela coisa de tu a todo momento tu achar que tu tá com o herói e tu não, e chega no final você não tá com o herói, aquela pessoa não é um herói, né? Ele tem um passado é, complicado, né? Para não dar spoiler. Personagens também muito bons, todos com uma profundidade muito boa. Eu não lembro agora, eu lembro só da Angela. Sim, a Angela é uma personagem que me chocou, assim, bastante. O background dela, o vilão dela, o boss relacionado a ela também é muito chocante pra jogar hoje. Tu fica. Nossa, eu não cheguei a jogar o normal, tá? Eu joguei só o remake. E os outros eu joguei retroativamente, mas o 2 foi o único que eu joguei só o remake mesmo. Então não sei se tem mais vilões no original, né? E, mas eu gostei bastante, assim. Eu platinei o, o Silent Hill 2. Ele tem 7 finais, meio que tem que fazer os 7 finais. É um inferno pra platinar. Porque tem um momento que tu tem os Vislumbres do Passado, que é uma espécie de coletável que ele não conta em lugar nenhum. Tu vai fazendo e ele vai contando lá. Só que chega no final e tu esqueceu um no caminho, irmão, só fazendo tudo de novo. E eu perdi um coletável no meio do caminho. No momento que tinha que cair o troféu, não caiu. Eu fiquei, nossa, eu vou ter que fazer tudo de novo. Meu Deus. Bom, mas enfim, fui lá e fiz e platinei o jogo. Mas fora isso, é um jogo excelente, um jogo cheio de referências, um jogo muito. É, tocar em feridas, assim. Nossa, Silent Hill 2 é excelente, excelente. Não tem muito o que dizer. Vamos para o número 2? Agora os dois maiores. Dois. Vem pra câmera agora. Os dois maiores da minha vida. Moram no meu coração. Os dois jogos que moram no meu coração. O número 2 é o The Legend of Zelda Breath of the Wild. Cara, sim. Esse jogo é simplesmente absurdo. Não obstante, ele é o mais citado, né, quando se fala em mundo aberto. Ele criou um mundo aberto muito interativo. Ele criou um mundo aberto que te força a interagir, que te incentiva a interagir com aquele mundo, né? Então, cara, eu joguei a versão do Switch e a versão do Switch 2, né? Então, pra mim, cara, é mágico, mágico. O Zelda, ele é assim, é um jogo que tu quer jogar, tu quer seguir jogando pra sempre. Tu não joga, não para de jogar enquanto, assim, tu fica cansado, fica exausto e tu segue jogando, porque tu tem que descobrir aquela parte do mapa, tem que ir atrás, tu tem que conhecer, tu tem que descobrir a arminha que tu ganhou, a espadinha que tu ganhou, que vai quebrar em 10 segundos depois, mas tu vai gostar igual, vai atrás e, cara, é mágico, é mágico. E com a tradução em português brasileiro, que a Nintendo trouxe na versão do Switch 2 e na versão do Switch 1, né, retroativamente, nossa, muda, assim, é muito melhor de se inteirar naquele mundo, porque assim como ele é grande, ele é denso, ele é complexo, né? Em texto, não complexo no como ele é. Tu aprende nas primeiras horas ali o que fazer, nos primeiros minutos, na verdade, como fazer tudo, né? Mas com a legenda em português, nossa, algumas localizações são muito legais, assim, tem alguns memezinhos, assim, pontuais, né, que não chega a estragar, não viram, sei lá, Desencantados, que é aquela série da Netflix, que os caras colocam o meme um em cima do outro e fica uma coisa estranha, fica uma coisa... Eu vou equalizar a sua cara do Mortal Kombat 10, né? Mas é fantástico, cara. Exploração, essa questão de tu já aprender todo o jogo nos primeiros 10 minutos, primeiros 15 minutos.
é extraordinário. Que é uma coisa que não repete no Tears of the Kingdom. Tem que aprender um pouquinho mais, tem mais coisinha ali pra aprender, então, que é a continuação do Breath of the Wild, né? Mas é um jogo muito bom. Um jogo excelente, assim. Tem que jogar. Must play, sabe? Esse jogo must play. Jogo que vendeu o Switch 1 e saiu junto com o Switch 1 e fez vender igual água. E excelente, excelente. Breath of the Wild é excelente. Agora nós vamos para o primeiro, top 1. O top 1, cara. Qual é o jogo que mais tocou o coração do Zico? Quem é? Quem é esse jogo? Qual é esse jogo? E esse jogo é nada mais, nada menos que Life is Strange. Cara, Life is Strange pra mim é aquele jogo que é fácil de entender. E tem uma historinha ali centrada, tomada de decisão. Não precisa apertar muito botão, não é uma coisa muito complexa. A história talvez seja uma coisa bastante complexa ali. É uma historinha dentro de uma escola, adolescente com problema de adolescente, mas que tem uma coisa complexa, uma coisa perversa acontecendo ali no fundo. Mas foi um dos únicos jogos que tem uma sequência dentro dele. Ele brinca muito com viagem no tempo, tá? A Max, que é a tua protagonista, a protagonista desse jogo, ela tem um poder de viajar no tempo, de retroceder alguns segundos, tá? E algumas decisões tu pode deixar de tomar. Não deixar de tomar, mas trocar mensagem. Tá? E tem um episódio que acontece um suicídio, que até hoje eu não sei se ele é remediável, eu imagino que não. Mas tu é a pessoa que conversa com a pessoa que vai cometer suicídio. E eu fiquei tão chocado de ser a pessoa que vai ter essa conversa difícil na época que eu me senti culpado por aquela morte, sabe? É pixel na tela. É uma coisa. É joguinho. Mas quando acabou o capítulo, eu deixei o controle no sofá, desliguei o videogame e fui dar uma volta. Porque o jogo ele te imerge tanto, tá tão dentro de Arcadia Bay, tá tão dentro da escolinha, do colégio, daqueles personagens, tu entende a dor deles, né? Do bullying, aquela coisa toda, né? É, quantas pessoas podem ser cruéis, quantas pessoas podem ser perversas, e tem outro background ali, background não, a linha principal ali que também é bastante perversa do que acontece, né? Mas foi o único jogo de verdade, assim, que eu tive que jogar o controle assim. Isso aqui, isso aqui é diferente. Sabe? O único jogo que eu tive que realmente dropar o controle, vou fazer outra coisa. Fazer outra coisa porque não dá pra continuar. Eu me sinto responsável por essa morte. E, e depois tu fica pensando, porque eu poderia ter retrocedido mais outros momentos e dado outras respostas. E tu fica, pô, poderia ter feito isso. Mas se eu não me engano, não tem como salvar. Ou tem como salvar, não sei. O bom de ter passado tanto tempo é que eu não sei. Então, quando chegar o momento, fique esperto. Tá? É... Talvez seja um grande spoiler. Mas então eu não vou falar muito mais do que isso. Mas foi um momento ali de um suicídio que você poderia remediar e não remediou. Que deixou assim, muito sentido. Muito sentido. Muito sentido. Então é o jogo da minha vida, assim. Tanto que sai continuação, eu joguei o 2, eu joguei o True Colors, eu joguei as duas bombas lá. Não, uma das bombas. A Double Exposure, eu joguei. É, eu não joguei o novo, o Reunion, porque o dupla exposição, o último, já foi meio. Cara, muita coisa ali tinha que contar, não tinha por que voltar com a Mac, sabe? Eu acho que Life is Strange tem essas coisas legais, que ele é um jogo que tem um ponto de ficção ali, de fantasia, mas ele toca muito no sentimento, na emoção. Então, muito, muito legal, assim, muito. Acho que não precisa estar voltando ao original. O original é perfeito. As decisões que tu toma são perfeitas. E mostra no final quem tomou qual decisão, quantos por cento fez isso, quantos por cento fez aquilo. Então ele é bem legal nesse sentido, assim. É,
também. Mas é um jogo excelente, é um jogo que, cara, a me tocar nesse nível, assim, de eu ter que parar o jogo e tomar um ar na rua, é uma experiência que nenhum outro jogo trouxe pra mim, sabe? E Life is Strange, eu vou sempre seguir Life is Strange. Eu posso não gostar, posso odiar. Em algum momento eu vou jogar o Reunion. Em algum momento eu vou jogar o Reunion. Mas. Mas eu vou adorar sempre Life is Strange. Sempre, sempre, sempre. Sempre vou seguir, sempre vou curtir. Agora vai ter a série da Amazon. Né? Vamos ver se vão acertar no tom. Eu acho que. Acho que é importante acertar no tom nesse caso. Né? Mas tem ali a série, é o joguinho. O joguinho ele já é meio que uma série, né? A pessoa não precisa aprender muita coisa para jogar o jogo. É dar 3, 4 cliques, 2, 3 botão e andar e tomar decisão, basicamente. Qualquer pessoa consegue jogar, não é um jogo difícil, né? Mas é o que eu recomendo muito. Todo mundo joga Life is Strange. É um jogo muito bom. É um jogo extraordinário. E esse foi o top 10 do Dico. O que você achou do meu top 10? Você aguentou até aqui 45 minutos de gameplay, de 45 minutos de vídeo, né, sendo gravado? Nem sei quantos gigas vai desse aqui, vai ser uma loucura subir esse vídeo para o YouTube. Mas, o que você acha? O que você achou dessa lista? Conte para mim os seus preferidos, ou comente algo que eu disse, ou deixe seu comentário aqui no vídeo, que eu vou ler, eu vou assistir, aliás, vou comentar, eu vou responder, certamente eu vou responder, tá? Então esse foi o conteúdo de dessa semana, né? Obrigado por assistir até aqui. Pessoas.